Meus queridos, eu quero com muita alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Lhes convido para que comigo leiam um texto sagrado desde já. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 8. E deste capítulo lhes convido para que leiamos a partir do versículo de número 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 5, assim nos diz a palavra. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. O centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, apenas repetindo a leitura do versículo de número 10 que nos diz: e maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meus queridos, se constitui uma alegria para mim poder voltar a este ambiente tão aconchegante e tão bom de estar nele. Corroborando as palavras do nosso pastor, sempre que estou aqui na capital cearense, e ele foi muito feliz quando disse que já é nosso, porque por onde eu passo no Ceará, eu digo que me considero uma espécie de cearaguá, que seria mais ou menos uma mistura de cearense com potiguar. Eu sou nascido em Caicó, no Rio Grande do Norte, e por graça do Senhor, Ele me chamou para pregar a sua palavra, e assim nós temos feito. E eu devo já ter dito, em outras passagens por esse altar, que tem lugares onde a gente vai e fica doido para ir embora, de tão desagradável que é. Mas tem lugares para onde a gente vai que tem vontade de voltar quantas vezes forem possível. E o pastor se expressou muito bem quando disse que dos lugares que eu venho ao Ceará, e especificamente na capital, um dos lugares já pré-agendado, diria eu, é o templo sede da Assembleia de Deus, Ministério Bela Vista, centro de Fortaleza, de frente à famosa Praça da Bandeira. Me sinto muito bem em rever o pastor, reverendo pastor Teixeira Rego, ladeado de sua digníssima irmã Edna. Eu digo, e vocês como igreja devem concordar comigo, que eles são um povo muito elegante. E feliz também de ver parte do ministério que soma com o pastor Teixeira nesta profícua obra desta igreja, desta convenção, que por onde passo, nos mais de 180 municípios do estado do Ceará, são muitas as cidades onde eu encontro imponentes templos com a sigla ADBV, Ministério Bela Vista, e como passo de frente aos templos,
Inclusive, tem uns que têm uns detalhes parecidos aqui com as características aí da arquitetura do templo sede. Quem sabe, morando de vez em Fortaleza, Jesus não tem um negócio aí, né, pastor? Eu preciso e gosto muito de ser pastoreado. Depois do culto, estou lá fora com bíblias, tá bom? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia na versão full color. Tem palavra de Jesus em vermelho, de Deus em azul. Os mapas não estão lá no fim da Bíblia, como a maioria. Eles estão no decorrer de toda a Bíblia, exatamente para simplificar o seu estudo sobre geografia bíblica. Tem índice lateral, tem um bocado de harpa cristã também e muitos outros recursos que, quando você comprar a sua, você vai poder constatar. Me alegrei em rever os pastores Pedro, pastor Derek e meu pastor Oséias, que fazia tempo que eu não via, e já tive o privilégio de dar prejuízo ao inferno em igrejas onde ele pastoreava, como é o caso lá do Bom Jardim. Fazia muito tempo que não vi o servo de Deus, mas o Senhor nos está dando a honra hoje. Queridos, ao olhar para o texto sagrado, do qual já tomei parte em forma de leitura, e a partir do qual gostaria de falar-lhes uma palavra, eu peguei-me pensando que o episódio aqui narrado não encontra-se somente no Evangelho segundo São Mateus. Lucas também falou desta passagem que trata de uma cura, sendo que, muito embora estejamos falando de evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes em sua forma de serem narrados, me refiro a Mateus e Lucas, quando nós chegamos perante esta história, especificamente falando, pelo fato de Mateus ter escrito a judeus e Lucas ter escrito a gregos, a linguagem utilizada por ambos diverge um pouco apenas nos sinônimos usados, porém tratam da mesma coisa com muita precisão. Convém lembrar que a história sobre a qual li é a segunda história de cura que se encontra no capítulo 8 do Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Neste texto aqui, nós encontramos das cerca de 23 histórias, se formos desconsiderar as repetições, encontramos cerca de 23 histórias de cura nos 4 evangelhos. Destas 23, ao chegar no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós encontramos 3 delas. A primeira cura é a de um leproso, a segunda é essa sobre a qual lemos, e a terceira é da sogra de Pedro. Quando eu olhava para este texto, e muito especificamente falando, no versículo de número 10, quando a expressão usada é "e maravilhou-se Jesus", eu lembrei de outros textos. Quem não lembra do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 10, quando fala de que uma mulher, a quem o texto chama de rainha de Sabá, saiu de uma nação distante, e na comitiva que ela foi, ela levou muitas riquezas para presentear Salomão, e ao chegar ali e ver tudo que Deus estava fazendo na vida daquele homem, o versículo 5 do capítulo 10 do primeiro livro dos Reis, algumas versões, tais como Revista e Corrigida, versículo 5 do capítulo 10, diz que ela ficou tão maravilhada com o que Deus estava fazendo, que o Espírito fugiu dela. Quando eu olho para isto, eu lembro-me que um dia um salmista maravilhou-se com tudo que Deus estava fazendo na vida dele, e disse: Senhor, quantas são as maravilhas que tens operado para conosco. Eu quisera anunciá-las, mas elas são mais do que se podem contar. A Bíblia fala de um homem que já se tornou-se referencial de crente provado. Eu me refiro à pessoa de Jó. Porém, um exame mais profundo daquele livro vai nos mostrar que Jó não foi somente um homem provado, mas é um dos maiores adoradores de quem a Bíblia fala. Porque se tem uma especialidade que um adorador tem, é de reconhecer a sua pequenez, é de reconhecer as suas falhas, é de reconhecer as suas misérias, é de reconhecer que
Muito embora se busque tanto a presença de Deus, nós sempre seremos limitados a ponto de dizer o que um dos louvores mais belos aqui cantado já disse: eu não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Eu não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Muito embora Jó, sendo um homem de larguíssimas experiências com Deus, o capítulo 42, versículo 5 daquele livro, diz que depois de passar uma das mais profundas experiências com o Senhor, aquele homem de Deus diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, porém agora os meus olhos te veem. Eu lembrei-me de Lucas capítulo 5, quando trata de uma ocasião na qual os discípulos passaram toda uma noite pescando, e de manhã não tendo peixe, Jesus chega de manhã na praia e dá-lhes uma ordem para que eles insistissem novamente naquela pescaria. Pedro diz: Senhor, sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E depois de terem tirado tantos peixes da mesma água onde passaram a noite e de manhã constatarem que não tinha nada, os versículos 8 e 9 daquela passagem diz que Pedro ficou tão maravilhado com o que Deus fez, que disse: Jesus, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. E o versículo 9 diz que tamanho foi o espanto que lhe acometeu. Porém, quando nós pensamos em tudo isso, nós encontramos pessoas embasbacadas, pessoas maravilhadas, pessoas perplexas, pessoas olhando para a grandeza de Deus e constatando isso. Mas, quando nós chegamos em Mateus capítulo 8 e versículo de número 10, este versículo deste texto chamou-me muito a atenção, porque diante da fé de um homem que abordou Jesus e lhe trouxe uma causa para que ele resolvesse, o versículo 10 diz: e maravilhou-se Jesus. Aqui nós não encontramos a criatura se maravilhando com o Criador, mas nós encontramos o Criador se maravilhando com a criatura. A vida é algo tão interessante que, por exemplo, até o fato dela passar rápido torna a vida interessante. Eu não sei se é coisa de quem está ficando velho, e graças a Deus porque eu estou ficando velho. Aliás, um dia desse eu cheguei na minha terra e encontrei um sujeito mal educado, porque coisa interessante é a educação. O sujeito mal educado, daqueles fofoqueiros finos, que tem o dom da fofoca que Satanás deu. Ele já chega para você, irmão, querendo de desestabilizar psicologicamente. Pode prestar atenção que todo fofoqueiro é assim. Ele chega com as lorotas de lhe assustar. Se ele vê que ele lhe assustou, depois ele diz: eu vou lhe dizer um negócio, mas pelo amor de Deus não diga a ninguém não. Você tem a autoridade de Jesus na vida de dizer para esse infeliz: então se não é para eu sair divulgando, nem me diga, porque eu não sou da KGB não, eu não sou agente secreto não, eu sou agente do céu. Aquele sujeito chegou para mim, pastor Teixeira, e para mim tentar me desestabilizar emocionalmente, ele já veio dizendo: tu está ficando velho. Eu olhei para ele e digo: tu está ficando novo. Ele disse: esse homem é muito bruto. Eu digo: meu filho, até onde vai aprender, todo mundo fica velho. A cada milésimo de segundo que a gente passa, a gente fica mais velho. Aliás, a gente começa a morrer na hora que nasce. Mas até a vida ser passageira é interessante. Porque quem aqui tem mais de 30, com certeza já olhou para trás e disse: essa é uma frase que todo ser humano diz: ah, se eu tivesse o vigor de ontem, com a cabeça de hoje. É desse jeito ou não é, irmão? Todo mundo diz. E Jeová, sabendo da nossa ruindade, sendo Ele o nosso fabricante, Ele entende que não dava para dar as duas coisas ao mesmo tempo. Porque enquanto a gente tem muito vigor e não tem a maturidade, a gente faz besteira. Imagina se tivesse as duas coisas juntas.
A gente vai vivendo e tem coisa que não nos tira mais o sono. Porque para aquele sujeito naquele dia, que diz, você está ficando velho, aí ele viu que não colou essa, ele inventou a outra, e disse, por onde tu anda? Eu digo, pelo chão. Não, rapaz, onde é que tu está morando? Eu digo, numa casa. Ele disse, o negócio hoje não vai dar certo. E saiu fora. Eu fico analisando que na medida que a gente vai vivendo, o hoje se torna antes de ontem muito rápido. E tem coisa que não chama mais a nossa atenção por uma razãozinha simples. Ninguém é dono da verdade, mas tem determinadas questões que vão deixando de ser novidade para nós. É ou não é? Tem uma criança que gosta muito de mim, eu gosto muito dela. E tem hora que ela chega para mim com algumas questões das tarefas da escola para mim. Diz, pastor, me ensina isso aqui. Eu guardo para o senhor porque o senhor sabe de tudo. Eu digo, sei não. Ela acha na cabeça de criança curiosa dela que eu sei de tudo, mas não é que eu sei de tudo, é que eu já vivi mais do que ela. Pense comigo. Se nós, na medida que vamos vivendo, determinadas questões não nos chamam mais a atenção, como dantes faziam, imagine aquele que é Deus, aquele que sabe das coisas antes que elas aconteçam. Aquele de quem a Bíblia diz que as coisas, ou todas elas, subsistem pela palavra do seu poder. Se tem uma matéria que eu amo na Bíblia, é cristologia. E uma análise não muito bem feita da cristologia, parece que faz com que na nossa mente a gente limite Deus. Eu já vi crente até arengando, não sei se vocês conhecem esse termo, mas lá em Caio, quando eu nasci, arengar é contender, é brigar. O arengueiro é aquele que gosta de confusão. Eu já vi gente arengando sobre a cristologia, dizendo, mas Jesus era 100% Deus, 50% Deus, 50% homem. Cristologia não tem nada a ver com percentual. Aliás, eu resolveria uma questão de cristologia em João capítulo 10, verso 30. Jesus olhou para um bocado de fariseu e disse, eu e o Pai somos um. Eu estava falando de João capítulo 17 e disse que até Deus orou, porque Jesus, João capítulo 17, não tem outra coisa naquele capítulo, só a oração sacerdotal. E eu disse, até Deus orou. Aí um pastor me chamou e disse, mas ali ele orou como homem. Eu digo, e ele sendo homem deixou de ser Deus? Ele disse, não. Jesus é o Cristo Deus e o Cristo homem. De maneira que ao entrar em Cafarnaum, quando chegou um centurião para Jesus e disse, Senhor, eu deixei o menino lá em casa, enfermo e violentamente atormentado. O centurião estava perante aquele que sabe de todas as coisas. Ele sabe tudo ao teu respeito. E coisa maravilhosa é ir até Cristo levar as nossas causas. Pode parecer clichê malhado de pregador, entenda como você quiser. Mas tem gente que entrou aqui hoje, que ao sair de casa, alguém te afrontou. Porque tem gente aqui, sendo zombado por alguém, e até de morcego de igreja já te chamaram. Vale a pena fazer o que aquele centurião fez. Vale a pena fazer o que nós fizemos hoje. Nesta tarde fria, nesse Ceará abençoado, nesta igreja que tem esses ar-condicionado frio, que é uma bênção, mas que os nossos corações já estão aquecidos pela palavra. Ele vai honrar a tua vinda até Ele. Com o centurião não foi diferente. O centurião chegou e disse, Jesus, eu vim até o Senhor, porque lá em casa eu deixei um menino enfermo e violentamente atormentado. Se tem uma coisa que Jesus fez na Bíblia, foi curar. E as curas nunca foram em doses homeopáticas. Nunca foram de pouco. Tinha coisa que, aliás, era para a igreja. A ceia era para a igreja. Teve coisa que foi para todos os apóstolos.
Teve coisas que era para 70 homens e tinha coisa que era só para Pedro, Tiago e João. Mas cura não. Cura nunca foi no varejo, sempre foi no atacado. E tanto é que João, quando vai encerrar o Evangelho, versículo 25 do capítulo 21, ele diz: eu cuido que se eu fosse escrever tudo que Jesus fez, o mundo todinho, não cabia os livros a serem escritos. De maneira que quando aquele moço chega e diz: Senhor, meu criado lá jaz em casa, perece, morre em casa, enfermo e violentamente atormentado. Jesus demonstra, como eu aprendi na minha terra, em cima da bucha, a disponibilidade de curar o moço. E ele é ilimitado, mas ser humano é limitado, de maneira que Jesus disse: tá bom, meu filho, eu vou lá na sua casa agora, curar esse rapaz. É interessante que os relatos de Lucas, no capítulo 7, por ele falar a gregos e ser um evangelista que, muito embora não foi testemunha ocular do ministério terreno de Cristo, mas na sua linguagem ele usa uma forma mais investigativa de ser. Diferente do relato de Mateus, ele diz que este moço não foi, mas que mandou emissários. E aqueles emissários, chegando para Jesus, disseram: Senhor, vá curar esse servo desse rapaz, porque esse homem é amigo de crente. Aliás, ele nos construiu uma igreja. O texto diz: ele nos construiu uma sinagoga. Mas os dois evangelistas, independente de alguém entender que ele era digno ou não, os dois evangelistas relatam que quando Jesus se prontificou e disse: tá bom, meu filho, eu vou agora na sua casa. O moço olhou para Jesus e disse: precisa não, Senhor. Não precisa o Senhor ir lá em casa. Jesus, eu estou tão cheio de fé aqui, que não precisa o Senhor ir lá em casa não, porque eu creio que o Senhor vai dizer uma palavra aqui, e o milagre vai acontecer lá em casa. Quem está entendendo a voz de papai? Você tem dimensão do que é isso? Um centurião, se era centurião, era romano. Uma centúria correspondia a um pelotão de 100 soldados romanos. Portanto, esse homem não vinha de linhagem abraâmica. De maneira que, ao dizer: Senhor, eu estou tão cheio de fé aqui que eu entendo que o seu poder não se limita à posição geográfica. O Senhor vai dizer uma palavra aqui e o menino vai ficar curado lá em casa. Irmão, o texto não é à toa que diz: e maravilhou-se Jesus, porque eu descubro na Bíblia dois tipos de gente que chama a atenção de Jesus, da forma intensa como esse texto está descrevendo. O primeiro grupo é daqueles que deveriam ter fé e não têm. Marcos capítulo 6 diz que Jesus foi fazer uma visita a Nazaré da Galileia, onde foi criado. Foi andar no meio daquela rapaziada com quem ele foi criado. A Bíblia oculta o período da mais tenra infância de Jesus, mas através daquele texto eu entendo que Jesus não foi um menino de todo jeito, nem um menino qualquer. Ele teve uma infância diferente, porque o texto diz, inclusive, lá em Marcos capítulo 6, que ele não fez muita coisa, só operou uns poucos milagres por causa da incredulidade daqueles garotos que foram criados com ele. E o versículo 6 do capítulo 6 diz que Jesus estava surpreso com a falta de fé daqueles homens. E agora chega alguém que, não tendo nascido em berço abraâmico, aliás, que fazia parte da nação que estava oprimindo Israel, e que mais tarde estaria levando Jesus à cruz, mas aquele estava tão cheio de fé, pastor Teixeira, que Jesus não perdeu tempo de dar uma aula de soteriologia aos discípulos. Soteriologia, para quem não sabe, é doutrina da salvação. E esse negócio de fé para receber cura é um negócio tão interessante que, quando nós usamos o termo fé, nós podemos estar nos referindo somente à fé para receber a cura, mas também o termo fé
trata da nossa convicção em Cristo. Só que teve pessoas que vieram a Jesus, que estavam tão cheios de fé, que parece que pela fé, eles receberam tanto a cura, como a cura da alma para ser salvo. Que conversa é essa, pastor? É Bíblia. Jesus olhou para o cego Bartimeu e disse: a tua fé te salvou. Eu já vi gente dizendo que ali ele estava se referindo só à cegueira física. Só que teve uma mulher que entrou numa sala na qual Jesus estava, quando fora convidado para uma refeição na casa de um fariseu, que não convidou Jesus para jantar na casa dele, porque quisesse servir um menu maravilhoso. Não, ele queria era colocar em dúvida a divindade do Cristo. E até onde me consta, a única enfermidade que aquela mulher tinha era da alma. E para ela Jesus usou a mesma frase: a tua fé te salvou. Jesus olhou para os discípulos e deu-lhes uma aula de soteriologia, dizendo: está vendo? Nem mesmo em Israel, ou seja, nem mesmo entre os filhos de Abraão, que tinham a necessária obrigação de ter fé, eu encontrei uma fé deste tamanho. E agora ele fala de missiologia estendida aos gentios, para cumprir o que diz no Evangelho de João, quando fala que ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram, ao dizer: aliás lhes digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Pode parecer óbvio dizer isso, mas se Jesus está mandando, eu vou dizer e não vou levar nada para casa. O cenário que ficou na tua casa está sendo contemplado nesta hora pelo Senhor. Se prepare para voltar aqui e contar o testemunho que você estava em um culto de domingo e recebeu uma palavra na igreja, mas o milagre aconteceu no seu lar. Quem ainda crê nessas coisas? Já estou partindo para o final. Mas estou achando bom demais estar aqui. Estou ficando com vontade de pregar. Quem está recebendo a palavra? Adore pela palavra, glorifique pela palavra. A igreja se alimenta da palavra. É a palavra que renova, que lava, que enche, que restaura, que redime. É a palavra que está trabalhando em nossos corações. Quem está sentindo a graça que emana da palavra? Aleluia. Irmão, para partir para o final, por mais que eu quisesse nomenclaturar esta palavra e colocar outro título, talvez, no sermão, não caberia outro senão a fé do centurião. E este título se dá por alguns motivos. O primeiro motivo: a fé do centurião era tão grande que o versículo 10 já diz tudo. Até Jesus ficou maravilhado com ela. O segundo motivo é que aquele homem estava tão cheio de fé que estava totalmente desprovido de egocentrismo. Evangelho que você só pensa em si não é o de Jesus. Vou repetir. Você entendeu, mas eu vou repetir. Aliás, está uma moda hoje feia, com os pregadores abanador de plateia. Eu acredito que eles acham que a noiva do Cordeiro é feita de gente burra. Não, irmão. Na igreja tem neófitos, mas como um todo, a noiva do Cordeiro é o povo mais sábio que eu conheço. Tem uma rapaziada que diz assim: não, eu vou repetir que você não entendeu. Se tivesse entendido, já tinha dado glória. Não, irmão. Você entendeu. Eu sou pentecostal até o CPF. Mas tem dia que eu gosto é que o povo fique calado para assimilar o que está sendo falado, porque na Assembleia de Deus eu aprendi que até a hora certa de dar glória a Deus tem. O crente que o corpo está no culto, mas a cabeça está na China comunista, irmão. Ele é o automático. O caba está pregando e diz: um trem virou, morreu 200, o caba diz aleluia. Adorador por excelência sabe até o jeito de adorar Jesus. A fé daquele homem foi uma fé desprovida de egocentrismo. Porque, aliás, quando Jesus disse: eu vou na tua casa agora, e ele disse: precisa não. Ele demonstra que estava bem informado a respeito da pessoa para quem ele foi buscar a cura.
Ele disse: o menino está enfermo e violentamente atormentado. Ou seja, era uma mistura de enfermidade com demônio, de demônio com enfermidade. Nunca confunda enfermidade com demônio, nem demônio com enfermidade. Uma vez eu passei uma luta no campo emocional. E chegou um infeliz para mim e disse: pastor, eu ouvi dizer que o diabo se andou com a tua vida. Eu digo que está repreendido, Satanás. Eu sou templo do Espírito de Deus. Só que como ser humano eu sou cheio de hormônios bons, mas tem um tal de cortisol também, que se eu não tiver cuidado na vida, os bons caem, o cortisol eleva. Só se eu fosse melhor do que o profeta Elias, homem de uma comunhão tão íntima com Deus, mas um dia estava depressivo dentro de uma caverna. Você é carne e osso, mas Jesus ainda cura. Eu vim aqui hoje com a gota da unção dele na minha vida dizer: ele é maior do que o psicotrópico. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Crente tem que ter discernimento. Um dia o diabo botou para falar a verdade atrás de Paulo e de seus companheiros, usando a boca de uma moça falando a verdade. Olha, irmão, o bicho velho é ruim e é gaiato. Para onde Paulo ia, lá e o cão dizendo: esses que nos falam a palavra são homens de Deus. Paulo conheceu que era Satã. Ele disse: sai dela. E o demônio protufte. Quem tem discernimento sabe o que é inimigo e sabe o que é enfermidade. E se você não tinha, Jesus vai te dar a partir de hoje. Um dia disseram: pastor, vamos expulsar um demônio ali. Quando eu cheguei para expulsar o demônio, pela gaiatice do bicho, deu para ver que era até um estado no qual ele estava ali alojado. Era demonização, mas não era possessão. E só para constatar, eu dei-lhe um beliscão no bucho do endemoniado, irmão. E não é que ele deu um grito, eu digo: se fosse demônio, não gritava desse jeito. O moço estava bem informado a respeito do outro. E disse: Senhor, ele jaz em casa enfermo e violentamente atormentado. Para encerrar, a fé do centurião surpreendeu Jesus, porque aquele homem tinha um negócio que todo ser humano precisa. O que é isso, pastor? Noção. Se tem uma coisa que a gente tem que ter na vida, é noção. E noção já está dizendo, é quando você pode até não dominar uma ciência, mas você tem noção sobre ela. Por exemplo, tempo de tecnologia. Você liga o GPS, porque hoje ninguém se perde mais. Você liga o GPS, Praça da Bandeira, Centro de Fortaleza, ADBV. Aí lá vai o GPS lhe trazendo lá do Cariri. Irmão, é tão interessante que quando chega a 100 metros de um quebra-mola, ele diz lombada a 100 metros. E eu lhe pergunto: seu carro tem um medidor de 100 metros? Tem não. Você tem que ter a noção do que é 100 metros. Hoje em dia a palavra noção já caiu na gíria popular. Uma mocinha da igreja, que obviamente quer um varão para casar, e a mulher desenvolve mais mentalmente, mais rápido do que o homem, muito. E um dia desse eu passei na frente de um colégio, e tinha um bocado de adolescentes, mocinhas conversando, e uma disse: mulher, e fulano? Ela disse: aquele menino é um sem noção. Noção é ter uma ideia leve de alguma coisa, mas não ser totalmente ignorante a respeito dela. Quando Jesus disse: eu vou agora curar o menino lá na tua casa, ele disse: precisa ir lá não, Senhor, porque eu tenho noção de poder. Eu sou militar. Acima de mim, na hierarquia militar, tem alguém que eu obedeço. E abaixo de mim, tem servo e tem soldado da minha cintura, que eu digo: faça isso, e ele faz. Jesus, por ver uma fé tão grande, tão genuína, tão verdadeira, porque a fé não vem quando se compra uma roupa nova, nem quando se usa um perfume francês, nem quando compra um carrão, nem quando expulsa um demônio. A fé vem pelo ouvir, e é ouvir a palavra de Deus. Quem vai sair cheio de fé na noite deste dia? Quem crê que o milagre já está acontecendo lá, adore ao Senhor, que vai honrar a tua fé. Tem crente querendo bater palma. Eu acho interessante que o cearense pode bater palma, eu acho bonito demais. É bíblico. A Bíblia diz: louvai com palmas. Eu vou contar até 3, você vai dar a salva de palma mais linda que puder. No 3, irmão. Tá no 3, tá bonito, mas vamos no 3. 1, 2, 3.